Eduardo comenta com Jacinto que desconfia que alguém esteja ligando para a casa dos Elizaldes, pois está preparando uma pequena surpresa para Fernanda. Eduardo visita Liliana e Agripina questiona se ele conhece Eduardo Juarez, pois Liliana o chama o tempo todo. Ele responde que sim, mas que ele jamais poderá visitar Liliana, pois está morto. Priscila diz a Bárbara que a fará a Sevor antes do que Fernanda, pois o médico afirmou que ela e o Aníbal estão em perfeitas condições de gerar um filho. Gonçalo avisa a Fernanda que a exumação do corpo de Soledade será no meio ao dia. Bastante emocionada, comenta com o pai que a separação de Eduardo e sua mãe tenha tornado um homem duro e sem sentimentos. Ela conta que Eduardo a tratou com uma estranha voz e falou como se a culpasse de algo. Gonçalo conta que durante todos esses anos sempre visitou Soledade, mas que ela nunca lhe disse que as visitas lhe faziam mal e por isso se afastou. Eduardo diz a Jacinto que Liliana o reconheceu e que ela não é nada de louca e que ela está totalmente lúcida, e diz ainda que ela pediu para não abandonar e apoiar. Ao fazer a exumação do corpo Soledade, Fernanda, Santiago e Aurora se surpreendem ao constatar os restos mortais de Soledade desapareceram. Fernanda estará convencida de que foi Eduardo. Plutarco, furioso, diz a Liliana que não vai contar o que conversou com Fernanda. Então ele submete a Liliana vários tratamentos de choque e muito remédio. E a moça se recusa a dizer tudo que conversou com sua irmã. Então ele a maltrata bastante. Eduardo comenta com Jacinto que vai propor trabalho a Gardênia, pois tem certeza que ela não reconhecerá. Priscila está bem determinada a seduzir e ter um filho de Vladimir. Bárbara fica furiosa ao saber do desaparecimento dos restos mortais de Soledade e, por não ter certeza se foi Eduardo que está envolvido, ela pede toda a verdade para Lúcia para descobrir. E para descobrir a verdade, Fernanda entra em contato com Eduardo, mas ela se nega a fazer o que Bárbara pede. Fernanda diz que vai esperar alguns dias e, se não conseguir falar com ele, irá procurá-lo nos Estados Unidos. Aníbal conta ao pai que Camilo agrediu Érica e que desfigurou totalmente seu rosto. Fernanda, revoltada, torce para que Érica denuncie e se desculpa com Liliana. Assustada, conta a Ciro que foi ameaçada por Plutarco e pediu que ajuda ao Eduardo, mas ele fica furioso e tenta descobrir tudo que Liliana diz. Intriga o separou de sua mãe de forma hipócrita, diz Bárbara, e responde que foi responsável por tudo que aconteceu. Eduardo aceita passar por namorado de Érica diante da família Elizalde. Bárbara fica furiosa ao ver Margarida e expulsa da fazenda. Margarida não se intimida diante de Rebeca e se explica que está na fazenda a convite da Fernanda e não dela. Fernanda chega nesse momento e, surpresa, questiona por que ela está tratando Margarida daquele jeito. Bárbara, como sempre, dá aquele sorrisinho de hiena e tenta se justificar e tenta colocar Margarida em maus lençóis. E pergunta se ela sabe quem foi que deu o bilhete anônimo e as flores a Fernanda. E Fernanda puxa Margarida para a sala para conversar. Fernanda comenta com Margarida que tem certeza que foi Eduardo quem enviou as flores com o bilhete anônimo, que levou até o cadáver da sua mãe. Fernanda pede a Margarida que a avise quando Fernando chegar ao povoado, porque precisa falar que o pior homem e o que já aconteceu. Margarida conta para Eduardo que tudo que conversou com Fernanda e ele não pretende voltar para o povoado, afinal a família Elizalde o fez tanto mal que ele nem pôde estar ao lado de sua mãe. Preocupado, diz a Jacinto que precisa descobrir qual é o segredo de Liliana e que para isso vai precisar da ajuda do seu amigo e que convença a Margarida a voltar a sua aliada.
Plutarco continua ameaçando Liliana para que não conte nada a Fernanda. Liliana se defende e Plutarco diz a todos que tentou matá-lo. Plutarco faz com que todos acreditem que Liliana o agrediu e tentou matá-lo e pede que levem para a sala de eletrochoque para ajudar a amiga. Ciro provoca uma explosão e Liliana consegue fugir do sanatório. Aníbal está super furioso com Adriano por ter fracassado no projeto de se associar com a empresa de Franco e diz que o pai convença a Bárbara e Fernanda a oferecerem um jantar para o empresário a fim de pedir uma outra oportunidade para que o contrato seja feito. Bárbara diz a Adriano que, embora não tenha planejado, foi ótimo e que a empresa Power Milk não é associado a eles e que a prioridade é se casar com a Fernanda antes que o filho de Soledade volte para o povoado e reatem um romance de infância. Aí seus planos estarão totalmente destruídos. Mal sabe ela que Fernando está de volta ao povoado e vai ajudar o seu amigo Eduardo. Agripina, preocupada, conta a Eduardo que Ciro provocou uma explosão no sanatório para ajudar Liliana a escapar. Priscila procura no apartamento de Vladimir os resultados de exame de Aníbal e diz que foi um erro ter se relacionado com ele. Eduardo, desesperado, pede que Ciro lhe diga onde está Liliana. Ciro está debilitado e entrega a Eduardo uma carta de sua mãe e diz que para ela possa descansar em paz e que tudo o que está nessa carta é para sua mãe Soledade descansar em paz e deve proteger e ajudar Liliana. Plutarco fica furioso ao descobrir que Eduardo se fez passar por um médico e Ciro o ajudou para entrar na clínica. Vladimir diz a Priscila que não entende o motivo de não continuar o relacionamento e com todo o deboche entrega a ela o resultado dos exames de Aníbal. Priscila chora ao ver de felicidade a receber a notícia que está grávida. Jairo encontra Liliana na rua e a leva até a cantina. Chegando lá, ordena a Marina que a deixe muito bonita na rua para levar à cantina, porque vai ter que trabalhar. Marina fica surpresa e quando Liliana diz seu nome, ela fica intrigada. Fernanda pergunta a Érica qual é o nome do seu acompanhante e ela responde que é uma surpresa e confessa que está bem apaixonada. Eduardo, ao ler a carta deixada por sua mãe, mostra para Margarida. Ambos emocionados se dão conta de todo o sofrimento que Soledade suportou durante todos esses anos. Margarida diz a Eduardo que na carta da sua mãe tem um alerta de perigo e que ele corre e que Fernanda está esperando ansiosa por sua volta. Eduardo diz voltará com a sua identidade de Franco Santoro. Marina pergunta a Jairo como pretende explorar a jovem se ela está mal das faculdades mentais. E Jairo diz que já tem um cliente para ela. Fernanda e Adriana se surpreendem quando Érico apresenta Franco Santoro como seu namorado. Fernanda aconselha a Érica a ser cuidadosa em seu relacionamento com Franco, pois ninguém sabe nada sobre ele. Graziela, a esposa de Ciro, chega para buscá-lo e começa a vasculhar os seus pertences quando comenta com seu filho que seu marido possui patentes valiosas e que precisa encontrar onde estão e terão que trabalhar o resto da vida. Marina, para fugir com Liliana, ataca Graciliano e fica inconsciente. Graziela encontra a certidão de nascimento de Artêmio Bravo e guarda o documento comentando com o filho que o seu pai o guardou. Deve ser tão importante. Érica apresenta a Franco para Camilo e se diverte com a relação dele ao saber que é seu noivo. Priscila tenta seduzir Aníbal para lhe contar que espera um filho. Furiosa por não conseguir, ameaça contar a todos que é um caloteiro. Aníbal pede a todos que prestigiem o jantar por Franco Santoro. Está presente e é o futuro que está a sua empresa. E que tudo que Franco coloca
que tem a sua família, ele coloca nas mãos de Franco Santoro. E Camilo se surpreende ao ver o rosto de Érica totalmente machucado. Quando ela tira os óculos, Marina vai até a casa de Jacinto para pedir ajuda e se surpreende ao ver Liliana. Jairo fica furioso e procura pela filha na casa de Silvestre. Jacinto entra em contato com Eduardo e pede que o visite assim que puder, pois Liliana está na sua casa. Agripina conversa com Plutarco sobre a gravidade do caso de Ciro e aconselha avisar a família. Furioso, Plutarco responde que não pretende fazer nada até que Liliana apareça. Camilo diz a Érica que assim que Eduardo perceber o seu modo de ser, desentenderá e a deixará, e desistirá de tudo que ela acha que tem com ele. Mal sabe ele que tudo é um plano de Érica para se vingar de Camilo. Bárbara insiste com Adriano para que force Fernanda a ter intimidade, e ele responde que está evitando o tempo todo, e Bárbara diz que ele é fraco, e Fernanda fica frente a frente com Liliana. Ela o observa e diz que conhece Eduardo através de seu olhar e tem certeza que ele jamais vai fazer mal e quis fazer mal a Fernanda, apesar de todo tempo eles terem se constrangido e ter castigado Eduardo indevidamente. Priscila, que está grávida de outro homem, insiste para fazer amor com Aníbal para que ele não desconfie de nada. Eduardo pergunta a Liliana se ela quer ser levada de volta ao hospital ou para a fazenda de seu pai, e ela responde que o médico da clínica é mau e que na sua casa ninguém quer a de volta, e pedindo que não deixe sozinha, e gruda nos pescoços de Eduardo e abraça e chora. Gardênia lê o bilhete que Bárbara escreveu e mostra a Eduardo.